Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias em que parece que quanto mais passam os dias, mais trabalhosos isso fica, mais dificultosos ficam, e parece que mais a gente vai perdendo força. Isso porque nós estamos vivendo em dias que a gente vai se cansando, a matéria ela vai sendo tão massacrada com bombardeios tanto físico como espiritual e como mental também, e não tem nada para cansar mais o ser humano do que o cansaço mental, que traz um esgotamento físico muito grande. Então nessa noite eu gostaria de estar trazendo uma palavra para os irmãos aqui no livro de Salmos também, não é onde nós lemos, mas é o Salmo de número 120, onde o salmista ora para que seja livre, das afrontas, dos caluniadores, das coisas do dia a dia, mas ele ora a Deus num sentido assim de muita angústia. E para os irmãos terem uma ideia, a angústia é algo que nos faz a gente ficar tão deprimente, tão para baixo, faz a gente perder o ânimo, porque a angústia ela faz com que a gente perca meio que o sentido da vida. Para você que está nos acompanhando aí como sempre, pelas redes sociais, talvez você já possa estar se identificando, dizendo assim: olha, eu tenho andado angustiado ultimamente. E a angústia ela vem de diversas formas, tanto para os irmãos que estão acompanhando, como para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Assim, de nada, você sente aquela angústia por coisas que talvez não é tão agravante, mas devido ao teu estado de esgotamento físico, e mental, vem aquela angústia. Parece que algo não está se encaixando muito bem, um problema que aconteceu em casa, um problema que aconteceu no trabalho, uma pessoa que te falou alguma coisa, e você fica com aquela angústia no seu coração, algo que você tem que fazer, um exame, não é isso? Um problema judicial, e assim por diante. A angústia bateu, aí nos derruba. E o salmista ele disse assim, olha, Salmo 120: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele... Tem muita gente por aí desistindo de caminhar, tem muita gente por aí parando, irmãos, a sua caminhada, tem muita gente por aí ficando pelo meio do caminho. Sabe por quê? Porque na angústia ele não sabe clamar a Deus, porque resposta de Deus só vem para quem clama ao Senhor. Se você é uma pessoa que você não clama, ou seja, que você não ora, consequentemente você não terá resposta. Não tendo resposta, você não terá vitória. Se você não ter vitória, o que acontece? Você será derrotado. Mas aqui o salmista disse assim: olha, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Porque tudo que nós queremos, irmãos, quando nós clamamos ao Senhor, é uma resposta. Sim ou não? Você já viu quando você manda uma mensagem para alguém, perguntando alguma coisa no WhatsApp, sei lá, até mesmo ligando e a pessoa não atende a ligação, e tu manda mensagem e a pessoa não responde, tu não fica angustiado? De repente é uma coisa que você precisa saber de imediato, e a pessoa não te responde, te bate uma angústia, uma agonia, e você fica desesperado, porque você sabe que a pessoa não te respondeu, e você precisava muito da resposta dela. Então o que acontece com as pessoas hoje no dia a dia? Elas não oram, não tem resposta de Deus, não tendo resposta de Deus, elas são uma pessoa que está propício ao fracasso. E tem outras que até oram, mas não tem paciência de esperar a resposta de Deus, e acabam desistindo
da sua oração. Desistindo da oração, obviamente que Deus não vai responder. Deus não respondendo, ele acha que Deus não ama ele e que ele é um inútil. Se sentindo assim, ele começa a parar de buscar a Deus. E parando de buscar a Deus, consequentemente, ele se enfraquece e acaba afastando da igreja. Mas quando o salmista disse assim, olha, na minha angústia, imagina assim, ele estava angustiado, problemas com o filho, né? E não sabendo como lidar com aquela situação, então ele disse assim, olha, na minha angústia, estava muito angustiado, eu clamei ao Senhor, porque eu olhava para um lado, tinha os meus conselheiros, porque Davi tinha muitos conselheiros, sabia que todo rei tinha conselheiro, né? Tinha aquelas pessoas que tocavam para ele, todo rei tinha aquelas pessoas que eram pagas só para aconselhar o rei, mas nem os conselheiros, nem os músicos, nada tirava aquela angústia, aquela perturbação, que a angústia nada mais é do que perturbação de espírito, é o estado em que o espírito não se sente confortável diante de certa situação, e aí você deita para dormir e não consegue dormir, você fica virando de um lado para o outro, não é isso? O sono não vem, e aí, não vindo o sono, a angústia ela dobra, porque o teu corpo pede descanso, e esse descanso é proveniente do sono. Aí, meu irmão, a noite se estende, a noite fica longa, consequentemente vem a irritação pós-angústia, aquela irritação que você levanta no outro dia, o filho vai te chamar, ou para dar um bom dia, ou para perguntar onde é que está o poder, dizer, mãe, você o que é? O que foi? Logo de manhã? Já está me perturbando? Ele falou assim, não, isso aí vai dar bom dia. Mas, devido à tua angústia, na noite passada, provocar em você uma insônia, você passar a noite mal dormida, te provoca uma irritação, e óbvio, irmão, que pessoas irritadas não tem nada para falar com Deus. Eu tenho pessoa irritada, não tem nada. Já pensou pessoa irritada? Oh Deus! Eu imagino que seja assim, né? Se fosse orar, seria assim: estou aqui nesse momento, Deus, irritado, Deus, não estou nem que o Senhor fala comigo. Então, a pessoa não tem nada para falar com Deus irritado, né? E angustiado, se você tiver a percepção de que Deus está presente perto de você, você vai esperar o momento certo da resposta de Deus. Então, lá na sua angústia, ele preocupado com todos os problemas, entendendo que ninguém, nada podia ajudá-lo naquele momento, nem os músicos, nem os conselheiros, ninguém. Então ele disse assim: olha, eu clamei ao Senhor. E o interessante é ele dizer assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele ouviu. Ele não está nem falando de resposta, ele está falando que Deus ouviu a oração. E o problema, irmãos, que as pessoas hoje não andam tão assim avejadas, não é isso? As pessoas andam tão sem paciência que elas não conseguem esperar Deus responder. E não é que Deus demore em responder, é que tem um momento certo. A resposta de Deus, ela tem um tempo certo, porque se Deus responder antes do tempo que era para você receber aquilo lá, tu vai fazer coisa errada. Então tem o tempo certo.
É que nós não sabemos esperar. Mas o salmista, aqui ele está feliz, porque ele ficou angustiado, mas Deus ouviu a sua oração. No versículo 2, então, ele continua se expressando, dizendo assim: olha, Senhor, porque bonito, irmãos, e importante e interessante é, quando você no seu estado de sofrimento, de angústia, você lembrar, você acreditar e você entender que você serve a Deus e que ninguém mais precisa saber do teu problema, porque a gente às vezes inverte os papéis. Quando estamos angustiados com o problema, em vez de a gente chegar, dobrar o joelho e clamar ao Senhor, o que nós fazemos? Fica contando para um e para outro. A primeira coisa que a gente faz, né, é ir lá no Facebook, no Instagram, entendeu? Botar aquela carinha de choro, né, aquele emoji, né? Meu dia hoje está sendo péssimo. Acordei com o pé esquerdo, fui tomar banho, o chuveiro queimou, já me estressei, e ele começa a contar a vida dele ali, coisas que era para ele chegar, dobrar o joelho e falar: olha Deus, hoje não acordei assim muito bem, mas eu dou graças ao Senhor, porque estou um pouco angustiado, mas só que eu acredito no Senhor, porque eu sirvo o Senhor, então eu não tenho para quem clamar senão para o Senhor. Mas é que as pessoas, elas querem ouvir palavras, pessoas aí, fulano, né, fica assim não, né? As pessoas querem ganhar curtidas, não querem ganhar, né, o apoio, o carinho de Deus. Então ele disse: Senhor, livra o que? A minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, o que tem de pessoas do nosso lado que tenta nos enganar e que mente para a gente o tempo todo, pessoas que falam assim: ó, você é lindo. Você vira as costas e fala assim: nossa, mas eu nunca vi gente tão feia na minha vida. Pessoas que falam que está com você, mas você virou as costas. Deus me livre. Não vejo a hora, não gosto nem de ficar perto. E isso já aconteceu comigo e com a Josiane. Pessoas que falam assim: não, estamos juntos e misturados, porque daí vier. E aí, gente no telefone, conversando no telefone, aí dizer: então, Pai do Senhor, Deus abençoe. E a pessoa não precisa ligar o telefone, porque o celular ele só para de emitir o som quando você aperta a bolinha vermelha lá, não é isso? Se você deixar ligado, tudo que você vai falar vai. E a gente permanece com o telefone, e a pessoa: Deus me livre, entendeu? Não vou, eu não gosto, detesto quando fica me pedindo as coisas e fica falando não sei o quê, vai para, sabe, aquele palavrão, e a gente por muitas horas ficar ali escutando. Isso é ruim. Então o que o salmista estava encontrando? Dificuldade de lidar com a situação familiar, porque tinha pessoas que na frente apoiavam ele, mas por trás tesourava ele. Não era amigo, era inimigo, e falava mal, e depois ele acabava ficando sabendo, porque outras pessoas ouviam falar do rei, e claro, queria ficar bem na frente do rei, ela contava ao rei: falaram de você, contou isso. Então ele ficava sabendo, então ele dizia: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E prosseguindo, ele disse assim: ó, que te dará, ou que te acrescentará a língua enganadora? Nada, meu irmão, não acrescenta nada, a não ser o mal-estar, a não ser um estado de revolta, a não ser a vontade, porque todos nós somos seres humanos, e todos nós somos falhos. Se você tiver uma pessoa no teu encalço, certo? Mordiscando o teu calcanhar, se você não estiver na oração, sabe o que você vai querer fazer com aquela pessoa? Dar na orelha dela, sim ou não? Tu vai querer sair na mão com ela.
Mas se você for uma pessoa que gosta de apresentar a tua situação para Deus, vai acontecer o que o salmista fez aqui. Embora seja um rei, não quiser lidar. O que ele disse? Livra-me, Senhor. Guarda-me, né? Pois que acrescentará a língua enganadora? E ele descreveu essa situação num termo bem interessante, dizendo assim, olha, versículo 4: flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito na tenda de Quedar. Quer dizer, eu estou cercado por pessoas que querem me prejudicar. Estou cercado por pessoas que falam bem de mim, mas por trás querem me tesourar. Isso provoca uma angústia, provoca um mal-estar na pessoa e um estado de indefesa. Então, quando eu lembro que eu sirvo a um Deus tremendo, a um Deus poderoso, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar os meus joelhos, porque eu sei que na oração eu vou vencer. Porque, irmãos, é só na oração que nós encontramos refúgio, que nós encontramos resposta para cada palavra que nós proferimos em oração. E olha que a nossa oração também ela é proveniente das respostas de Deus. Porque quando nós oramos, a gente nem sabe o que falar na verdade para Deus. A gente não tem as palavras certas, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando ele diz assim, ó, ai de mim, que peregrino, ou seja, eu habito, eu caminho, nas tendas de Quedar, ou seja, no meio dos teus inimigos. Ele está dizendo assim, olha, eu sou frágil, eu careço, eu preciso da tua proteção. Não é assim que nós fazemos quando a gente vai sair de casa? A gente, quando vai viajar, qual é o procedimento que nós fazemos? Vamos orar. E na oração nós fazemos o quê? Querido Deus, nesse exato momento nós estamos saindo para essa viagem, queremos pedir a tua proteção, que o Senhor nos leve em paz, nos livrando dos acidentes, dos perigos, dos assaltantes, nos dá uma viagem confortável, né? Vá conosco, nos leve e nos traz em paz. Por que isso? É porque nós precisamos da proteção do Senhor. Isso é reconhecimento de que nós habitamos em um mundo que nós temos inimigo à espreita, tentando nos derrotar a todo momento, visível e invisível. O visível é fácil lidar com ele, teoricamente. O problema é o invisível, não é isso? Você não sabe qual que é o plano, a hora que ele vai te atacar, né? Qual que é o projeto dele, porque às vezes ele coloca coisas no nosso caminho que parece ser tão bom para nós, mas na verdade é um verdadeiro laço, não é isso? E aí ele diz assim no versículo 6, olha, a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já morei ao lado de pessoas que era assim, olha, de manhã cedo a gente acordava, a pessoa, sabe, detonando, brincando, falando, e a gente chegava em casa à tarde, a mesma coisa. Teve uma época que fui trabalhar no Rio de Janeiro, a gente tinha um contrato lá, isso em 2014, 2015, e a Josiane ficava aqui, eu ficava morando lá. Eu aluguei um quarto, cozinha, que a vizinha era dona da casa, mas irmãos, eu assim,
eu saía para trabalhar escutando aquela mulher quebrando o pau e panela que voava, certo? E quando eu voltava, eu queria descansar, tudo que eu queria era dormir. E aí, sabe, chinelo que voava, passava na minha janela, cabo de vassoura, entendeu? E o cachorro também, sabe? Raba, entendeu? E aí, o pau quebrava. Não aguentando, na verdade, assim, não era a dona, era a irmã da dona, que era vizinha. O que eu fiz? Falei assim, não dá. Pessoas que detestam a paz. Porque pessoas que amam a paz, o que ele faz? Ele apazigua, né? Ele acalenta, né? Ele faz a coisa ficar tranquila. É o que diz o salmista. A minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. O que eu fiz? Vendo aquela situação, não estava aguentando, porque eu queria descansar. Aí eu tinha que entrar no meu carro, fechar a porta lá na rua, que o perigo lá do Rio de Janeiro, para poder descansar um pouco. Então eu peguei meu telefone e liguei para a dona da casa. Ô dona Margarida, é o seguinte, eu ia falar com a senhora que eu acho que eu vou ter que quebrar o contrato. Mas por quê? Você chegou agora e tal. Não é. É porque a sua irmã é muito complicada, ela briga o tempo todo, de manhã cedo, de madrugada, e o cachorro também, entendeu? E vai no embalo, né? E aí, o cachorro que late daqui, ela que grita de lá, o filho que xinga cá, e o marido também. Falei assim, eu não aguento mais. Ela, não, pode ficar tranquilo, fica em paz que eu vou falar com a minha irmã. Oxi, agora todos querendo que vai agora, entendeu? Vai embora porque a minha irmã, não, Chico, pode ficar tranquila, que eu vou resolver esse problema. Aí eu fui trabalhar sossegado. Quando eu voltei de tarde, meu irmão, não prestou não. A mulher chegou e falou assim, e aí, seu língua de trapo, fofoqueiro, você foi falar para minha irmã, entendeu, que nós somos barulhentos, entendeu, que eu sou barraqueira é aquela, entendeu, e falei, ai meu Deus do céu. Aí eu peguei o telefone e falei, a irmã dela escutar, né, o barulho, né? Liguei e falei assim, senhora, só escuta. O que está acontecendo? Eu falei, escuta para você ver. Então, você agora quer falar da minha irmã? Agora, entendeu? Você quer dar um certinho. Você nunca gritou, você nunca brigou. E você não... Eu falei, mas pera lá, não estou entendendo a senhora. Não, é porque, entendeu? A minha irmã é a minha carne, não posso também querer ficar, entendeu? Contra ela. Se você quer sair da casa, você sai e não vou te devolver o dinheiro. Catei minhas trouxinhas, irmão, saí desorientado. Certo? Triguei a chave lá para a rua, você está aqui a chave da tua irmã. Vai mesmo, já vai tarde, Satanás. Eu era o Satanás, entendeu? Pessoas que detestam a paz. Catei minha trouxinha, coloquei no carro e saí desgovernado. Pessoas que detestam a paz. Pessoas que só se sentem bem fazendo barraco, arrumando problema, criando contenda. Sabe aquela pessoa que chega e diz assim, o que foi? Não foi? O que você está falando? Não. Você está aí? Como assim? Não. Quieto, não fala nada, entendeu? Parece que está me ignorando. A pessoa fala, gente, a pessoa está quietinha. Não, mas eu estou de boa, entendeu? Aí, entendeu? Eu não sou ninguém aqui nessa casa, porque, entendeu? Não fala, entendeu? E aí começa. Pessoas que detestam a paz, né? Mas o engraçado, irmãos, e o que me chama bastante atenção, é como ele finaliza esse salmo de número 120, dizendo o quê? Ele diz assim, olha, pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Sabe? Se ele diz assim, eu não arrumo problema. Para mim, eu sou muito da paz. Só que, só de eu abrir a minha boca e falar, já arrumo problema contra mim. Sabe o que você pensa? O que eu fiz? Não, agora você não fez nada. Isso fica assim, mas que
Não, você não fez nada. Você é o santão então agora. Mas aí você, aquele camarada, né, pacífico, só fica... Pessoas que detestam a paz, eles só se sentem bem quando tem furdúncio, quando tem problema. Eles parecem que são alimentados de problema. Porque pessoas que é pacífica, elas se sentem bem com a calmaria, elas se sentem bem com a tranquilidade, elas querem ter paz. Mas a pessoa que não gosta de ter paz, ela é desse jeito. Por isso o salmista, ele começou esse salmo dizendo assim: olha, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Ele estava resumindo tudo isso dizendo assim: olha, pode vir problema, pode vir o que for, eu tenho um Deus que me ajuda. No Salmo de 119, no 153, ele diz mais ou menos assim: olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci dos teus ensinamentos. Tudo que nós temos que fazer, irmãos, é cravar os ensinamentos de Deus no nosso coração, para nós não esquecer que a melhor coisa que tem a fazer é orar. Não é isso que a Bíblia diz? Se tiver alguém triste, se estiver alguém alegre, mas acontece que parece que o ser humano ele tem uma facilidade tão rapidamente de esquecer o que Deus ensina, e ele vai fazer justamente ao contrário que Deus lhe determinou. Então, nós precisamos entender qual que é o propósito de Deus para a nossa vida, confiando nele, porque se eu confiar nele, com certeza Deus ele vai ouvir a minha oração. E pode acreditar, quando Deus ouve a sua oração, a resposta ela vem. Glória a Deus. E aí eu vou sentir isso que ele falou aqui, no versículo 2. Eu vou sentir o livramento do Senhor. É isso? Livra a minha alma. Pode vir os caluniadores, pode vir os mentirosos, pode vir aquelas pessoas que são perturbadoras da paz, porque tem de monte, aquelas pessoas com, olha irmão, o que ele apresentou aqui? Vamos só recapitular só o que ele apresentou aqui de inimigo, vamos lá? O que as pessoas chegaram para ele? Então vamos lá, acompanhando. Primeiro ele apresentou as pessoas mentirosas. Depois ele falou das pessoas de língua enganadora. Depois ele falou de flechadas, versículo 4. E de pessoas valentonas. Não é isso? Sabe o que é a pessoa valente? É isso? Depois ele falou da situação de fragilidade de estar caminhando como um peregrino no meio de pessoas que são inimigas. Olha só. E depois ele falou que ele estava habitando no meio de um povo que detestava a paz, né? E ele encerra o versículo dizendo que as pessoas queriam com ele guerra. Não é o final do versículo? Né? Eu só não falar alguma coisa, eles já estão em guerra. Então, olha só, contando o dedo, estava lidando com pessoas que gostavam de guerra, pessoas que detestavam a paz, 2, não é isso? Pessoas que eram inimigos, versículo 6, pessoas que atiravam flechas agudas e pessoas valentes, 5, pessoas caluniadoras, né, de língua mentirosa, 6, 7. Então, 7 maldades apresentadas aqui, que faz qualquer um ficar pelo meio do caminho, se não tiver Deus no coração, e se não prestar atenção que Deus é poderoso
para nos livrar de tudo isso. Talvez você, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, que estão nos acompanhando, pastor, o que o senhor falou, eu estou vivendo, ou eu já vivi, já passei por esse processo. Talvez até vai ter pessoas dizendo, pastor, eu passei por isso, não suportei e agora estou aqui desviado. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem um propósito na sua vida. Jesus te ama e quer que você volte a caminhar, porque Deus é aquele Deus que te livra. Se você confiar, Ele vai te dar força para você caminhar e vencer as dificuldades. Amém? Glórias a Deus. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que Deus possa estar nos confortando. Que Deus possa estar nos guiando, porque Ele é o nosso refúgio, né? É como o salmista disse no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Onipotente, é isso, habitar. Se eu habitar a sombra do Onipotente, eu vou descansar. É isso? Louvado seja o santo nome do Senhor. Graças a Deus.